Olá, boa tarde a todos, todas. Hoje nós vamos continuar com a nossa segunda parte e talvez, vamos ver, né, a finalização do nosso conteúdo de ações possessórias. Nós fizemos uma primeira parte da aula de ações possessórias e nessa primeira parte nós conversamos sobre a importância de se definir os institutos da propriedade, os institutos, o que é propriedade, o que é posse, o que é detenção, quem é um proprietário, quem é um possuidor, quem que é um mero detentor. Definir alguns institutos do direito material, porque isso facilita a compreensão das ações possessórias. E aí nós estudamos sobre os atos de violação da posse, estudamos sobre esbulho, sobre turbação e ameaça. E quando fizemos esse estudo, nós fizemos essa definição e até a exemplificação, eu deixei vocês com um certo incômodo, né, em relação a uma questão que é comum, porque vocês perceberam, todos vocês que assistiram a primeira parte da aula de ações possessórias perceberam que a linha que divide, né, que diferencia o instituto do esbulho, da turbação e da ameaça, em algumas situações ela é muito tênue. Então, eu tenho aí como definição o esbulho como uma perda total ou parcial da posse, que pode gerar uma ação própria, para caso de esbulho, que é a ação de reintegração de posse. Temos atos de turbação, que são atos de moléstia à posse, atos de violação da posse, atos mais concretos, que visam até a perda da posse ou turbar a posse de alguma forma, e a pessoa tem a intenção não de ser reintegrada, mas de ser mantida naquela posse. Então, existe uma ação específica para atos de turbação, que é a ação de manutenção de posse. A pessoa tem interesse de ser mantido na posse em razão desses atos de turbação. E estudamos sobre a ameaça. A ameaça é aquele justo receio em que a pessoa tem de ser turbada na posse e até mesmo ser esbulhada na posse. Então, é um ato de violação da posse. Nós consideramos mais leve, mas que pode progredir para um caso de turbação ou de esbulho de uma forma muito rápida. Eu posso, por exemplo, ter um ato de ameaça hoje, no mesmo dia já começarem atos de turbação, e em menos de 24 horas já virar um esbulho. Como isso pode se prolongar no decorrer dos dias. Enfim, para cada ato também vimos que são ações muito específicas, então as ações possessórias são ação de reintegração de posse, ação de manutenção de posse e, para casos de ameaça, interdito proibitório. Para cada ato, um tipo de ação. E também estudamos que, considerando essa linha muito tênue entre esses institutos, é possível que o juiz receba uma ação possessória pela outra. Então, nós temos aí, lá no artigo 554, e o artigo 554 prevê o seguinte: a propositura de uma ação possessória em vez de outra não vai obstar que o juiz conheça de um pedido e outorgue uma proteção legal que vá corresponder àqueles atos de violação da posse que estão acontecendo, desde que os pressupostos estejam provados. Então, isso é o que nós chamamos de fungibilidade das medidas possessórias, que está previsto lá no artigo 554 do Código de Processo Civil. E aí nós estudamos uma situação também que é muito interessante e que tem previsão legal. Nós até finalizamos essa primeira parte, ali mais no final, nós falamos sobre a influência da data do esbulho, do ato, da turbação ou do ato de violação da posse, porque isso vai influenciar no procedimento. Isso não é uma criação jurisprudencial, não é uma criação doutrinária, até o próprio Código de Processo Civil de 2015 prevê sobre isso, que a data da ocorrência do ato de violação da posse vai influenciar, porque os procedimentos especiais, a gente só segue o procedimento especial, ou seja, uma ação possessória, ela só vai ser de procedimento especial quando? E está previsto até no artigo 558, quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho, enfim, da ameaça que ocorreram. Então, se o ato aconteceu dentro de ano e dia, nós temos uma ação de força nova,
essa ação ela é de procedimento especial. E aí o parágrafo único diz, porque diz o quê? Se passar esse prazo de ano e dia, o procedimento da ação possessória vai ser de procedimento comum. E aí eu finalizei com aquela questão que é muito polêmica em relação às ações possessórias, que diz, que trata do caso, daquele famoso caso da pessoa que fica armada na porta de um sítio, de uma chácara, por exemplo, e que sensação você tem quando você vê aquela situação? Você acha que é esbulho, se é uma turbação, se é uma ameaça, você faria uma reintegração de posse, faria uma manutenção de posse, ou faria um interdito proibitório? E aí, eu conversando com muitos alunos e com muitas pessoas, a gente vê que cada um tem uma opinião, que cada um faria uma ação. O que importa é que, na prática, temos a fungibilidade das medidas possessórias, mesmo que o autor da ação entenda que é esbulho e faça reintegração, o juiz, às vezes, entende que é turbação e concede a liminar como manutenção. O que importa mesmo é que essa liminar ela vai garantir uma proteção legal, desde que esses pressupostos estejam comprovados nos termos do artigo 554 do Código de Processo Civil. Mas é bom a gente refletir, e é um caso muito interessante, porque é um caso que acaba dizendo, demonstrando como que os institutos são parecidos. Então, é um caso que eu gosto muito de trabalhar. Enfim, estudamos então o que são ações possessórias. Eu gostaria de iniciar esse momento agora fazendo algumas observações. Na verdade, do que não é considerado uma ação possessória. Eu acho muito importante fazer esse tipo de observação. Geralmente, a gente não vê se fazer muito essas observações, porque existem algumas ações do direito processual civil em que tem uma característica de ação possessória, até se assemelha à ação possessória. Eu vou mais longe. Tem determinadas ações que até carregam no seu nome a palavra posse, mas não são consideradas ações possessórias. Então, para você que está aí fazendo as anotações, como eu sempre ressalto nas nossas aulas, para manter esse ritmo de assistir às nossas aulas, fazendo as suas anotações no caderno, eu sempre, quando tivemos as nossas aulas, quem já assistiu aulas presenciais minhas, sabem que eu sempre falo, gente, vamos anotar isso aqui, porque isso aqui é importante. Vocês serão cobrados um dia, seja na vida de concurseiro, seja na vida de provas que vão fazer, seja na vida profissional. Isso aqui vai aparecer muito para vocês. E isso é muito importante a gente saber. Primeiro, ações que não podem ser confundidas com ações possessórias. E eu vou para a primeira ação, que não é considerada uma ação possessória, e muitas pessoas acham que ela é uma ação considerada possessória. É a famosa ação, para quem já ouviu falar, deve ter ouvido falar, para quem nunca ouviu falar, vai ouvir falar agora, e recomendo a leitura sobre essa ação. Ela se chama ação de emissão de posse. Olha para você ver o nome dela. Ação de emissão de posse. O nome posse aparece no próprio nome da ação. Claro que vai aparecer lá nos pedidos, mas o nome da ação tem a palavra posse. Como que uma ação dessa não seria possessória? É por isso que dá a confusão e até poderia dar um pega nas provas aí. Fica de olho nos pegas. A ação de emissão de posse, primeira observação, não é considerada uma ação possessória para quem está fazendo as anotações. Tá bom, professor. Não é considerada ação possessória, mas ela é o quê? O nome, ela pode até levar a gente a pensar que ela é uma ação possessória, mas ela não é uma ação possessória, ela é considerada uma ação petitória, para quem está fazendo as anotações, e não possessória. A ação de emissão de posse, mesmo trazendo a palavra posse no nome, não é uma ação possessória, é considerada uma ação que a gente chama de ação petitória. O que é uma ação petitória? É uma ação que não é fundamentada na posse, como uma reintegração de posse é. As ações possessórias são fundamentadas no direito de posse. Então, eu discuto posse. Tanto que quem pode ajuizar uma ação possessória é só um possuidor. A ação petitória é aquela fundada na propriedade e não na posse. Então, a primeira observação, a ação de emissão de posse não é considerada uma ação possessória, é considerada uma ação petitória, porque ela não é fundada na posse, mas sim na
propriedade. Como assim? Então, por que ela traz essa palavra posse no nome? Gente, uma ação possessória é aquela atribuída. Quem que vai ajuizar uma ação possessória? É uma pessoa que adquiriu um bem. Então, vejam bem, uma pessoa foi lá e adquiriu um bem. E se tornou proprietário desse bem pela primeira vez. E essa pessoa vai ingressar na posse do imóvel e não consegue por algum motivo. Então, observe, uma pessoa adquiriu um bem, essa pessoa adquiriu a propriedade do bem, e quando ela vai tomar posse pela primeira vez, porque ela é adquirente, vai tomar posse pela primeira vez, ela é impedida por algum motivo. Acontecem muitas ações de missão de posse. Alguém adquiriu um bem por leilão, por exemplo, ou adquiriu um bem e não consegue tomar posse. Tem muito caso de leilão que acontece em missão de posse. A pessoa vai lá, adquire um bem no leilão judicial, por exemplo, por leilão, enfim, e vai tomar posse pela primeira vez e não consegue tomar posse porque ou alguém está residindo no local ou foi impedido de tomar posse, ou seja, esse proprietário, esse novo proprietário não consegue tomar posse. Gente, observe que essa ação ela nunca poderia ser uma ação possessória porque o autor da ação nunca teve posse. É um adquirente que foi tomar posse pela primeira vez e não conseguiu. Como que ele vai ajuizar uma ação possessória se ele nunca teve a posse desse bem? Então, criou-se essa ação exatamente para essa situação bem particular. Para aquele proprietário que acabou de adquirir a propriedade, vai tomar posse no bem e por algum motivo ele é impedido. Como não caberia uma ação possessória, criou-se a figura da ação de emissão de posse, que é considerada uma ação petitória e não uma ação possessória. Aquele que compra um bem, ele tem o direito de ter esse bem consigo, né? Se o vendedor não entrega a ação adequada, vai ser a ação, não pode ser uma ação possessória, vai ter que ser a ação de emissão de posse. A não ser, aí vocês podem falar, gente, mas eu já vi algum caso em que a pessoa adquiriu um bem, tem a propriedade e não conseguiu exercer a posse do bem, porque ele foi exercer pela primeira vez, e aí ele foi e fez uma ação possessória. Uma rara exceção, às vezes, num contrato de alienação de bens, pode ser que conste uma cláusula, e a gente vai lá no direito civil lembrar dessa cláusula, pode ser, que isso é muito raro acontecer, mas pode ser que no silêncio do contrato não tem nada, não pode fazer ação possessória. Mas vamos supor que no contrato de alienação do bem, existe uma cláusula que a gente chama de cláusula especial. É aquela cláusula que o vendedor, ele transfere ao comprador não só a propriedade, mas ele transfere também a posse do bem. Então, pelo contrato, o adquirente recebeu a propriedade e recebeu a posse. Essa cláusula, para quem está anotando, se chama cláusula constituti. Cláusula constituti. É uma cláusula que, além de transferir a propriedade, também transfere a posse. Se a posse foi transferida expressamente no contrato, aí observem que esse adquirente, ele pode ajuizar uma ação possessória, porque mesmo não tendo exercendo a posse do bem, porque ele adquiriu agora, ele é um novo adquirente, ele não exerceu a posse ainda, ia exercer e foi impedido, pelo contrato, a posse foi transferida para ele. Então, ele é um possuidor. Então, nesse caso, só nesse caso, e observe que é uma rara exceção, nesse caso, poderia-se fazer uma ação de reintegração de posse, não a ação de missão de posse. Então, vamos aqui recapitular. Ação de missão de posse. Uma ação que não é considerada possessória, uma ação que é considerada petitória, porque ela é fundada não no direito de posse, mas no direito de propriedade. A ação de missão de posse é aquela em um instrumento colocado à disposição de um adquirente que acabou de adquirir um bem, ele foi adquirida a propriedade e ele foi tomar posse pela primeira vez e foi impedido de exercer a posse, ou seja, ele nunca exerceu a posse sobre esse bem. Não poderia fazer uma ação possessória porque ele nunca exerceu a posse sobre o bem. Então, existe a ação de missão de posse.
Ah, mas eu já vi alguma situação. É possível alguma situação em que esse novo adquirente poderia fazer uma ação possessória? Sim. Excepcionalmente, se no contrato de alienação, seja contrato de compra e venda, um contrato, se no contrato que ele tem, existe a cláusula que se chama cláusula constituinte. O que é a cláusula constituinte? Ela transfere não só a propriedade, mas também a posse. Se houver essa raríssima exceção, porque ela é uma cláusula muito especial, não é uma cláusula muito comum de aparecer nos contratos, se houver essa autorização, essa transferência, né, essa previsão expressa da transferência da posse também, mesmo não tendo exercido a posse, mas ele tem a posse em decorrência desse contrato, aí nessa situação ele pode ajuizar uma ação possessória e não vai precisar ajuizar uma ação de missão de posse. Aí vocês perguntam, mas qual que é a vantagem de ajuizar uma, qual que é a vantagem de ajuizar outra? A vantagem da ação possessória sobre a ação de missão de posse é que preenche, é o que eu sempre falo, todo mundo quer uma possessória por causa da liminar, que é muito específica. Então, a vantagem de uma ação possessória sobre uma ação de missão de posse é que essa primeira, ela, preenchidos aqueles requisitos legais, permitirá ao juiz a conhecer da liminar específica. Ah, mas a emissão de posse ela não tem uma liminar, uma tutela de urgência? Tem, só que não possessória, com aquela desburocratização e celeridade típica das liminares possessórias, porque a ação de missão de posse é de procedimento comum. Então, o que cabe é uma tutela de urgência, que é mais burocrática, que tem mais requisitos, pode demorar um pouco mais do que uma liminar possessória. Então, as possessórias sempre têm uma vantagem maior sobre essas ações de procedimento comum, exatamente por causa da liminar. Existe alguma outra ação que se confunde muito em ser possessória, mas na verdade ela não é possessória? Sim, eu até mencionei na primeira parte da nossa aula. Ela é a ação reivindicatória. A ação reivindicatória, ela não é uma ação possessória. Gente, a ação possessória são aquelas três que a gente já estudou. Ação possessória é reintegração, manutenção e interdito. Essas outras nós estamos fazendo observações que podem ter uma semelhança com posse, mas não são ação possessórias. A primeira é a emissão de posse, a segunda é a reivindicatória, a outra é embargo de terceiro, que a gente vai ver na nossa próxima aula. Tá? Não se preocupem com isso agora. Mas falando só um pouquinho da reivindicatória, para não confundir, gente, é o seguinte, tanto o proprietário, né, que foi privado de um bem, quanto o possuidor esbulhado, eles têm o direito de reaver esse bem. A diferença é que o proprietário, ele vai reaver o bem pela ação reivindicatória. E o possuidor vai ser reintegrado na posse, reaver esse bem por meio de uma ação de reintegração de posse. Então, a ação reivindicatória é aquela ação do proprietário, porque ele tem que comprovar a sua propriedade sobre o bem, ela não é do possuidor. O possuidor não pode ajuizar a ação, ação reivindicatória. Então, a ação reivindicatória é aquela ação do proprietário para reaver um bem que foi privado injustamente. Então, se eu sou proprietário de uma área rural e eu fui privado da minha propriedade de uma forma injusta, eu vou ajuizar uma ação reivindicatória e não uma ação possessória. Agora, se essa mesma situação acontece com o possuidor, por exemplo, o arrendatário ali da fazenda, que não tem a propriedade, mas tem a posse, a ação que ele vai ajuizar é a ação de reintegração de posse. Então, não confundir reivindicatória com possessória. A reivindicatória ela é muito específica do proprietário, ela é fundada também no direito de propriedade, tem uma natureza de ação petitória e, em regra, as ações possessórias desde que de força nova, elas são de procedimento especial. A ação reivindicatória já é de procedimento comum. Então, não dá nem para confundir os procedimentos, porque a reivindicatória ela é uma ação de procedimento comum. Eu até anotei um caso aqui bem interessante, para vocês conseguirem compreender, né, a importância de se diferenciar a ação reivindicatória da ação possessória. Olha só, vamos supor o exemplo de que o A seja proprietário de um bem e o B é o possuidor de um bem, né? E vamos supor que o B tenha conseguido sem autorização do dono. Então, o A tem uma propriedade sobre um bem
E o B tem a posse sobre esse bem sem autorização do A. De alguma forma, ele está exercendo a posse sobre aquele bem. O proprietário, ele pode, por ser proprietário, ele pode ajuizar uma ação reivindicatória para reaver esse bem. E provar a condição, se provar a condição de proprietário, ele vai ter êxito nessa ação. Porque uma pessoa entrou no imóvel dele, ele tem a propriedade, ele vai reaver o bem, desde que comprovada a situação de proprietário, de que houve realmente esse ato, né, de perder ali aquele acesso à sua propriedade em razão de uma situação, e o juiz, uma ação reivindicatória, ele vai ter êxito nessa ação. Mas olha que interessante, nem mesmo o proprietário, nem qualquer pessoa pode tomar a coisa desse possuidor indevidamente com emprego de violência, clandestinidade ou precariedade nessa situação. Se isso acontecer, o possuidor, o que ele vai fazer? Às vezes a pessoa entrou lá, o proprietário ele tem que ajuizar a ação reivindicatória para reaver o bem. Agora você tem ali a situação de possuidor, né, uma pessoa que entrou no bem, tomou posse do bem, exerce a posse sobre aquele bem. Quando alguém, por exemplo, um terceiro, alguém tenta tirar ele de lá, eu não estou me referindo à autotutela, vamos deixar muito claro e lembrar que existe a autotutela, mas é a legítima defesa da posse, tá? Só lembrando aqui que legítima defesa da posse é outra coisa. Estamos falando de heterotutela de ações, estamos optando por resolver por ações, ok? Aula de processo civil. Nem mesmo o proprietário, nem mesmo o possuidor, eles vão poder simplesmente chegar e tentar tirar de forma violenta, clandestina ou precária. O que vai ter que acontecer aqui? Se acontecer isso, na verdade, se o proprietário deixar de fazer a reivindicatória para tentar fazer isso, o que pode acontecer é inverter a situação. Essa pessoa que entrou no imóvel vai lá e faz uma ação para ser mantido naquela posse, por exemplo. Por alguma razão, ele entende que ele tem que estar ali, que ele tem algum documento que comprova que ele pode estar ali, e isso acontece muito, tá? Enfim, em síntese, a ação reivindicatória é aquela em que tem disponível para o proprietário, para, com base no seu direito de propriedade, reaver o bem, e até reaver a posse da coisa, mas com fundamento na sua propriedade, que está indevidamente com um terceiro. E a ação possessória já é uma ação que o possuidor tem à sua disposição, cuja posse está sendo agredida ou ameaçada, ou turbada ou esbulhada por algum motivo. Então, essas são as duas principais diferenças entre a ação reivindicatória e a ação possessória. Ação reivindicatória, proprietário, fundada no direito de propriedade, procedimento comum. Ação possessória, possuidor, fundada no direito de posse, em casos de esbulho, turbação ou ameaça. Só temos 3. Reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório em caso de ameaça. Procedimento especial sendo de força nova. Em síntese, é isso em relação a essas observações de ações que não são consideradas ações possessórias, tá bom? Vamos agora falar um pouquinho do procedimento. Gente, estamos falando aqui agora em regra do procedimento especial. Nós vamos entrar no procedimento comum, vamos falar do procedimento especial, das ações possessórias, e a gente vai seguir o procedimento que está previsto lá no artigo, as possessórias estão previstas no artigo 554 e seguintes do Código de Processo Civil, mas temos muitas regras aqui em relação ao procedimento, até da própria construção e elaboração dessa petição inicial, previstas no artigo 561 do Código de Processo Civil, e eu sempre peço que quando a gente vai montar uma petição inicial de ação possessória, a gente tem que analisar, na verdade, o artigo 319 do CPC, para quem está anotando, que é aquele artigo das regras da petição inicial, o artigo 561 do CPC, porque ele traz regras muito específicas da possessória que devem constar em uma petição inicial. Então, quando vocês forem elaborar uma petição inicial de ação possessória, seja uma ação de reintegração, seja uma ação de manutenção, seja uma ação de interdito proibitório, a gente sempre observa 3 artigos para a gente poder elaborar essa petição inicial. E aí nós temos o artigo 319 do CPC,
Temos o artigo 561 do CPC, que traz regras muito específicas da elaboração da petição inicial da possessória. E temos o artigo 555 do CPC, que também deve ser observado. Por quê? Porque é um artigo que permite a acumulação de pedidos na ação possessória. Então, eu penso assim, gente, mas com o que eu acumularia uma ação possessória? Que pedido que eu faria acumulado com a ação possessória? Geralmente, há atos de esbulho, ou seja, alguma invasão que aconteceu, geralmente atos de esbulho, pode ser de turbação também. Eles causam danos no local, por exemplo. Ou então é um ato de esbulho em que houve levantar um acampamento no local, construíram alguma coisa dentro daquela área. Você pode ajuizar a ação possessória, por exemplo, a ação de reintegração de posse, e pode cumular com pedidos de perdas e danos, com indenização. Então, você teve danos na área, você contabilizou ali danos materiais no valor de 70 mil reais, por exemplo. Então, você pede para ser reintegrado na posse, pede a condenação nos danos materiais no valor de 70 mil, e se for o caso, a condenação nos danos morais no valor X que você vai mensurar ali na sua petição inicial. Então, é possível se cumular ações com as ações possessórias. Esse é o artigo 555 do CPC, mas só com condenação não, com obrigação. Às vezes construíram alguma coisa numa área e você quer que desfaça isso. Então, você pode pedir, ajuizar uma ação possessória e cumular com obrigação. Obrigação de fazer, obrigação de não fazer, uma liminar para parar de fazer alguma coisa, enfim. É possível se cumular. Isso é importante a gente saber e até recomendo a leitura do artigo 555 do CPC, ou seja, é possível a acumulação de pedidos com as ações possessórias, desde que esses pedidos sejam conexos às ações possessórias. Tem que ter alguma relação com o ato de esbulho, de turbação ou de ameaça. Enfim. Então, a gente vai falar um pouquinho desses requisitos mais específicos. Então, nós temos aí uma petição inicial, mentalizem uma petição inicial aí na cabeça de vocês. Nós temos o endereçamento. E como que seriam essas regras de competência de uma ação possessória? Gente, olha que interessante. A ação possessória não é considerada uma ação de direito real. E mesmo não sendo considerada uma ação de direito real, o foro competente é o foro do bem. É o foro da situação, a gente chama de foro da situação da coisa. É o foro do bem, do imóvel, por exemplo. Não é o domicílio do autor, não é o domicílio do réu, não é do réu. Do réu, no caso, se ele estiver na posse, acaba que vai atingir. Mas não tem essa regra de domicílio de alguém. É uma regra muito, muito típica das ações de direito real. Então, o foro competente é o foro da situação da coisa, é o foro do bem, onde o bem está. Então, você vai endereçar a sua ação possessória no local onde o bem está. Em relação à matéria, em regra, é uma matéria civil. Então, é uma matéria que vai para uma vara civil. A não ser que sejam cidades que têm varas únicas, aí vai para a vara única, tem as suas excepcionalidades. Mas, em regra, é uma vara civil. A não ser também que estejamos falando de um caso em que uma pessoa de direito público esteja ajuizando uma ação possessória, ou ela seja ré de uma ação possessória, porque aí ela vai para uma vara de fazenda pública, mas a regra mesmo é uma matéria civil, então ela vai, em regra, para uma área, ou para uma vara civil. E aí nós temos a qualificação das partes. Essa qualificação das partes vai seguir o artigo 319 do Código de Processo, todos aqueles requisitos para se montar a qualificação das partes, a gente busca lá no 319, que são necessários para montar. Tem umas questões aí envolvendo a qualificação dos réus, porque nas ações possessórias, isso até antes do Código de 2015, havia sempre uma relativização em relação a essa qualificação dos réus, porque nem todos tinham acesso aos dados desses réus que às vezes invadiam o local. Então, a jurisprudência sempre foi muito uníssona, no sentido de que, no caso das possessórias, bastaria a indicação do local e depois haveria essa qualificação iria acontecer no decorrer do processo, porque às vezes a pessoa, o possuidor não tinha como pegar essa qualificação das pessoas que invadiram, ou que estão querendo turbar, ou ameaçar. Às vezes sim, mas há situações que não. Imagine uma grande invasão numa fazenda, em que o autor da ação, o possuidor, precisa
dos dados para poder fazer essa petição inicial dos réus. Como que faz? Ele não vai entrar lá na fazenda pedir, não, vem aqui pegar os dados. Não, porque eu vou ajuizar uma ação contra vocês, vou tirar vocês aqui. Ninguém vai fazer uma coisa dessa. Então, a jurisprudência sempre foi muito tranquila no sentido de relativizar a qualificação dos réus das ações possessórias, e já aconteceram até situações de indicar o local onde estava acontecendo o ato, e as qualificações foram aparecendo depois, no decorrer do processo. Então, isso, ou seja, a ausência de dados sobre os réus não pode ser um empecilho, um obstáculo para impedir uma ação possessória, tá? Enfim, seguindo. E aí vocês veem ajuizar, né, nos termos aí, ou do artigo 560, enfim, que é o mais utilizado, 560 do Código de Processo Civil, vem ajuizar a ação de reintegração de posse com pedido liminar, no caso de procedimento especial, vem ajuizar uma ação de manutenção de posse com pedido liminar, ou ação de interdito proibitório com pedido liminar em desfavor de, e coloca ali os réus, o autor é o possuidor, o réu, legitimidade ativa, possuidor, legitimidade passiva, as pessoas que estão, a pessoa ou as pessoas que estão violando a posse, seja por esbulho, turbação ou ameaça. Vocês vão narrar os fatos da petição inicial, e aí entra muita questão do 561 do CPC, não construam fatos de ação possessória sem olhar e ler o artigo 561 do Código de Processo Civil, por quê? Porque o artigo 561, ele traz algumas regras muito específicas. A primeira, a condição de possuidor, ele tem que comprovar que ele é um possuidor, o autor da ação, porque é uma ação que o possuidor faz. Então, se ele é locatário, ele tem que apresentar o contrato de locação. Se ele é arrendatário, ele tem que colocar o contrato de arrendamento. Ele tem que documentar no processo porque ele está ajuizando a ação. Quem é ele? Porque ele é possuidor. Então, o autor da ação tem que comprovar a sua posse. Essa é a primeira exigência do artigo 561 do Código de Processo Civil. Segunda coisa que tem que ficar muito claro na petição inicial: o ato de esbulho, ou turbação, ou ameaça que foi praticado pelo réu. Então, você narrou aqueles fatos, contou o que aconteceu e vai dizer: trata-se de um ato de esbulho, ou trata-se de um ato de turbação, ou trata-se de um ato de ameaça, porque isso vai ter uma correspondência até com a própria ação que você está ajuizando, vai justificar a ação que você está ajuizando. Outro requisito extremamente importante aqui, que tem que constar na petição inicial, é o quê? Gente, a gente precisa colocar datas, a gente tem que ficar muito atento à questão das datas. A data da turbação, a data do esbulho ou a data da ameaça. Observe que é exatamente essas datas em que o juiz vai analisar, e até os advogados vão analisar e vão colocar na petição, mas que o juiz vai verificar se é uma ação de força, se é um caso de força nova ou de força velha. Então, eu tenho que colocar a data do esbulho ou da turbação para saber se o procedimento vai ser especial ou se vai ser um procedimento comum. Essa é a informação que eu vou... É nesse momento que a gente verifica que rumo que vai ter esse processo, como que ele vai seguir, se ele vai ser de procedimento especial ou de procedimento comum. Então, quando a gente estudou lá a questão da força nova, da força velha, menos de ano e dia, mais de ano e dia, a data do esbulho, da turbação, da ameaça tem que aparecer na petição inicial, porque o juiz também vai verificar que tipo de procedimento que vai seguir essa ação possessória. E também mencionar lá na petição inicial a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção de posse, ou a perda da posse, se houve a perda, no caso da ação de reintegração de posse. Então, vocês vão ter que pedir essa manutenção de posse em caso de turbação, pedir expressamente, requer procedência do pedido, para que o autor seja mantido na posse, considerando os atos de turbação, ou, por exemplo, requer a procedência do pedido, para que o autor ou a autora sejam reintegrados na posse diante do ato do esbulho. Então, isso tem que ficar claro na petição inicial. Não dá para chegar na petição inicial e escrever lá, requer a procedência do pedido para conceder a proteção possessória, sem especificar se é uma manutenção, se é uma reintegração, enfim. Nesses casos de turbação, de esbulho, né, até a ser mantido, né, no caso de ameaça,
porque a ameaça sempre gera aquela dúvida, como que eu peço, né? Para que cesse a ameaça, claro, e já pede para ser mantido, porque o conceito, a questão da ameaça, até o próprio conceito dela menciona a turbação, porque o conceito de ameaça é justo receio de atos de turbação. Então, eu tenho receio que comecem a ter atos de turbação. Então, é muito válido que vocês peçam para que as ameaças sejam cessadas, claro, mas que seja mantido na posse, ou seja, para não perder essa posse. Porque de ameaça para turbação, né, é uma questão de uma virada muito rápida. Então, são esses requisitos que eu acabei de falar, a comprovação de possuidor, o ato, se é turbação, se é esbulho, se é ameaça, as datas da turbação, do esbulho e da ameaça, e o pedido de continuação em caso de turbação, e o pedido de ameaça, e o pedido de reintegração no caso de esbulho, são os requisitos específicos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Então, a gente tem um procedimento que é especial e na própria petição inicial exige-se, além dos requisitos gerais, do 319, exige-se esses requisitos especiais previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil. Bom, então vamos lá. Estando a petição inicial devidamente instruída, porque se for caso de emenda, vai mandar emendar, se for caso de indeferimento, vai indeferir. Mas vamos trabalhar com a hipótese aqui de uma petição inicial ok, pronta para seguir o seu curso natural aí no processo. Estando a petição inicial devidamente instruída, toda a comprovação, então você vai ter um deferimento de pedido liminar. O juiz vai deferir, sem ouvir o réu, a expedição de um mandado liminar de manutenção ou de reintegração de posse. E o que vai acontecer? Caso contrário, se ele não fizer isso, ele vai determinar que o autor, se ele não estiver convencido com todos os elementos do deferimento dessa liminar, o juiz ele pode pedir para o autor da ação que justifique previamente aquilo que foi alegado e vai citar o réu para comparecer numa audiência que a gente chama de audiência de justificação. Não confundam com audiência de conciliação, nem audiência de instrução e julgamento. Essa é uma audiência muito própria para se conceder liminar. É muito específica. Existe uma audiência que chama audiência de justificação, que é simplesmente que o juiz ele não ficou convencido daquilo que foi alegado no processo, ele designa a audiência só para ouvir os envolvidos, para ver se ele vai ou não conceder liminar. Aí, depois dessa audiência, ele concede ou não, e o processo segue o seu rumo natural, que pode ser até marcar uma outra audiência para tentar conciliar. Então, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz vai deferir, sem ouvir o réu, a expedição de uma liminar para reintegração ou manutenção de posse. Agora, se ele não estiver convencido de elementos suficientes para se deferir essa liminar, ele pode designar uma audiência que se chama audiência de justificação, manda citar o réu para ouvir todo mundo ali, para ver se ele vai decidir no sentido de deferir ou não liminar. A audiência de justificação é especificamente para analisar casos de liminares. Não confundam com a audiência de conciliação, porque ela pode acontecer ainda, de mediação, e a audiência de instrução e julgamento, se for necessário, porque ela também pode acontecer ainda. Bom, concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração de posse, o autor ele vai promover no prazo de 5 dias, ele vai promover nos 5 dias subsequentes a citação do réu. E essa citação do réu é para que, caso ele queira, ele vai contestar a ação no prazo de 15 dias. Tá? Então, o prazo de 15 dias é o mesmo prazo lá do procedimento comum do Código de Processo Civil. Observem que a ação possessória é um exemplo daquelas ações que são parcialmente especiais. Então, o que torna essa ação possessória especial, de procedimento especial, é algumas regras especiais de elaboração da petição, que é o artigo 551 do CPC, e a liminar possessória. Então, essa liminar possessória, a liminar possessória, para quem está anotando, ela está prevista no artigo 562 do Código de Processo Civil, 562. Então, é uma liminar
muito específica da ação possessória. O que essa liminar tem de tão especial, gente? Por que todo mundo quer uma liminar possessória? Para quem está anotando. A liminar possessória é uma das únicas liminares do direito processual civil em que eu não preciso ficar comprovando ou demonstrando fumus boniuris e periculo in mora, que é aqueles requisitos básicos das liminares. A liminar possessória é aquela em que eu tenho que comprovar o quê? A condição de possuidor do autor e o ato de violação da posse. Se eu consigo fazer essas comprovações, e até o próprio artigo apresenta isso para a gente, porque em nenhum momento fala de fumus boniuris e periculo in mora, eu vou obter essa liminar. Então, observem como ela tem pouquíssimos requisitos e ela é muito rápida. Ela assim, em tese, né? Ela tem tudo para sair de uma forma mais rápida, que é diferente das outras liminares. Então, o que deixa uma ação possessória de procedimento especial é exatamente alguns requisitos diferenciados da petição inicial, que são aqueles do 561, e o artigo 562, que é o artigo da liminar possessória, que desburocratiza muito a liminar e a deixa até mais rápida. E é uma liminar diferente, uma liminar totalmente diferente de todas as liminares que a gente estuda dentro do direito processual civil, até porque ela não tem muitos requisitos para ela ser concedida. E até permite que o juiz, não estando convencido daquilo que foi apresentado na petição inicial, marque uma audiência, que foi o que eu acabei de falar, que é a audiência de justificação, para ver se ele vai conceder essa liminar ou não. E ela é marcada de uma forma muito rápida. Não pense assim, nossa, uma audiência vai demorar um ano, né? As audiências de justificação, elas têm que acontecer de uma forma mais rápida, porque é exatamente para se apreciar a liminar. Pode vir aquela dúvida, professora, toda ação possessória tem essa audiência? Não. A audiência de justificação só acontece nessa ação possessória quando o juiz ele não está convencido daquilo que foi apresentado na petição inicial com os documentos, com a inicial, para poder deferir uma liminar. Se ele sente a necessidade de ouvir os envolvidos, ele marca essa audiência de conciliação. Ele poderá marcar, não deverá marcar. Então, não é uma audiência considerada uma audiência obrigatória dentro do procedimento dessas ações, consideradas ações possessórias. Considerada suficiente essa justificação, se for caso de audiência de justificação, ele entendeu que é suficiente, se ele chegar ao convencimento de que não é caso de deferir liminar, não vai deferir. Mas se ele considerar suficiente para ele poder deferir, desde já, naquele momento, o juiz fará logo expedir um mandado de manutenção ou de reintegração de posse. Desde logo ele já vai deferir essa liminar, se ele já considerar aí já suficiente essa audiência no processo. Então, observem que é realmente o que torna a ação possessória de procedimento especial. Por quê? Porque deferida a liminar, é claro que dessa liminar cabe recurso, né? De liminares cabe recurso, então eu tenho aí recurso que seria cabível de uma decisão dessa. Isso é uma decisão interlocutória. Então, dessa decisão que defere ou indefere a liminar possessória, cabe o agravo de instrumento, mas enfim. Analisada essa questão da liminar, expedindo, ou deferindo ou indeferindo, o réu, né, o autor, ele vai nos 5 dias subsequentes a essa decisão, pelo código promover, fala requerer a citação do réu, para que ele conteste a ação no prazo de 15 dias. E a partir do momento em que há essa contestação, o que acontece com o procedimento das ações possessórias? Torna-se de procedimento comum. E aí entra naquelas regras que vocês já conhecem do Código de Processo Civil. Então, observem que a diferenciação toda, ela está mais concentrada no início da ação possessória, que é com a elaboração da petição inicial, com alguns requisitos mais específicos, e com essas regrinhas da liminar. E aqui eu recomendo a leitura do artigo 561 e 562, que vocês vão conseguir visualizar tudo isso que eu acabei de falar em relação aos requisitos especiais e em relação a liminar possessória. São muito claros nesses dois artigos, 561 e 562 do Código de Processo Civil. Bom, vamos dar seguimento aqui ao nosso estudo. Gente, tem algumas questões interessantes na ação possessória, até que veio com o Código de Processo Civil,
de 2015. Então, eram regras que não tinha no código anterior. Então, para aquelas pessoas aí, os concurseiros de plantão, ou então, concurseiros de plantão, pessoas aí que querem atuar nessa área, né? Pontos importantes e principalmente pontos novos que vieram com o CPC de 2015. Isso que eu vou falar agora é algo que tem sido cobrado muito em algumas provas e é importante saber também para a vida profissional, porque muitas ações possessórias, elas têm um grande número, em algumas, né? Tem um grande número de pessoas no polo passivo. Pode ser que não, pode ser que seja uma, duas, três, mas enfim, pode ser um caso de um grande número de pessoas e tem algumas características um pouco diferentes para esse caso de ações possessórias com grande número de pessoas no polo passivo. No caso dessas ações possessórias, em que há no polo passivo um grande número de pessoas, serão feitas a questão da citação. Vai ser feita a citação pessoal dos ocupantes que foram encontrados no local. Então, se foi aquele ocupante que foi encontrado no local, a citação dele é feita de forma pessoal. Agora, aqueles que não são encontrados no local, a citação dessas pessoas é feita por edital. Então, é possível ter os dois tipos de citação nessa situação, porque você tem um grande número de pessoas. Nem sempre todas essas pessoas vão ser encontradas no local. Aquelas que são encontradas no local, citação pessoal. Aquelas que não são encontradas, não tem problema, é só pedir a citação por edital dessas pessoas que não são encontradas naquele momento no local. E determina-se ainda, para quem está fazendo a anotação, a intimação do Ministério Público, nesse caso, de um grande número de pessoas no polo passivo de uma ação possessória. Porque a intimação do Ministério Público ela não é obrigatória em todas as ações possessórias. Nesse caso específico, sim. Determina-se a intimação do Ministério Público e se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, se ficar comprovado, se chegar ao conhecimento do juiz, pessoas em situação de hipossuficiência econômica, algum problema ali envolvendo, acontece muito essas invasões, até muito em área urbana, de algumas áreas que estão ali inutilizadas, alguns galpões de pessoas que vão ali para morar, situações muito complicadas mesmo. Não pensem só em área rural. Se houver uma comprovação, às vezes até o oficial de justiça vai no local e certifica isso, que há no local pessoas em hipossuficiência econômica, estão ali procurando, na verdade, um lugar, enfim. Além da intimação do Ministério Público, tem que fazer a intimação da Defensoria Pública, onde houver Defensoria Pública. Claro, não são todos os estados que têm Defensoria Pública, mas onde houver, haverá a intimação da Defensoria Pública. Então, é um artigo novo, veio com o CPC de 2015, é uma situação muito específica, que é uma ação possessória em que há muitas pessoas no polo passivo. Então, encontrou pessoas no local? Vamos fazer um resumo do que a gente falou, tá? Ação possessória com muitas pessoas no polo passivo. Encontrou a pessoa no local, citação pessoal. Não encontrou a pessoa no local, citação por edital. Determina-se a intimação do Ministério Público, porque não é em todos os casos que vai ser determinada a intimação, e se for comprovada uma situação de hipossuficiência, a intimação da Defensoria Pública. Tá? Então, regra muito clara. Professor, onde é que está escrito isso? Logo no início. Deem uma olhada no artigo 554, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, está lá muito claro para vocês, é algo novo, não tinha, então é uma coisa que tem caído muito nessas provas aí. Outro ponto importante sobre as possessórias que eu gostaria de falar. Nesse litígio coletivo pela posse do imóvel, acaba que vai entrar nesse campo que que eu acabei de falar. Havendo algum litígio coletivo, o Ministério Público será intimado para comparecer na audiência e a Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte que foi beneficiária da gratuidade da justiça. Também é um artigo que não existia. Depois deem uma olhada no artigo 565, parágrafo 2º. Tá? Então, intima-se o Ministério Público para audiência nessas situações e também a Defensoria Pública, onde houver Defensoria Pública, se alguém nessa possessória for beneficiário da gratuidade da justiça. Gratuidade da justiça lá no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Bom,
Outra coisa que precisa acontecer nessas possessórias onde há litígios coletivos, tá? Para quem está fazendo as anotações. Isso é muito específico dos coletivos, não estamos falando de qualquer possessória, tá? Então, é onde tem casos coletivos, caso de um grande número de pessoas no polo passivo, litígios coletivos, são regras muito específicas dos litígios coletivos, ou muitas pessoas no polo passivo. Os órgãos responsáveis pela política urbana e pela política agrária da União, do Estado, do Distrito Federal, do município, onde está a área que está sendo objeto da ação possessória, eles terão que ser intimados para comparecer na audiência. Então, o órgão de política urbana ou de política agrária, nessa situação de conflito coletivo, eles devem ser intimados para comparecer também na audiência, isso é referente ao Poder Executivo. São órgãos do Poder Executivo que são responsáveis ou pela política de desenvolvimento urbano, a Secretaria de Infraestrutura, ou uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano, enfim, onde o imóvel está, para poder participar dessa audiência. Por que eles vão participar? Ou o órgão da política agrária, geralmente acontece mais a política urbana, naquele município, até a Secretaria Municipal mesmo, o secretário ou representante daquele órgão, do município, para comparecer ali. Por quê? A fim de se manifestarem sobre o seu interesse no processo, porque como existe um litígio coletivo em uma área naquele determinado município, o município tem que tomar conhecimento do que está acontecendo. Então, nessas ações de litígio coletivo, assim, problemático, tá? Um problema grande mesmo, esses órgãos têm que ser intimados para comparecer nessa audiência, para manifestarem seu interesse nesse processo, e até mesmo sobre a existência de uma possibilidade de uma solução para esse conflito. Pode ser que alguém lá do município chegue e fale, não, nós temos interesse em resolver isso aqui lá na audiência. Nós temos interesse em resolver isso aqui, porque o município tem uma área que pode ser doada para essas pessoas, para levar essas pessoas, para tirar esse conflito. E aí esses órgãos podem chegar na audiência com algumas propostas para resolver todo esse litígio coletivo que foi instalado aí, né? Agora, fechando essas questões aí dos litígios coletivos, tem um artigo que é muito importante, a gente já está partindo para a finalização desse momento aqui das possessórias, mas não dá para a gente fechar essa aula de possessórias sem falar sobre esse artigo e sobre essa regra, que geralmente aparece muito, tá? A gente já está caminhando para o final. Mas olha só, é um artigo que fala: na pendência de uma ação possessória, é vedado, é proibido, tá? Tanto ao autor como ao réu, propor ação de reconhecimento de domínio, propor ação de reconhecimento de propriedade. Olha só o caso. Ou seja, na pendência de uma ação possessória, é proibido intentar pedidos de reconhecimento de propriedade. Exemplo de pedido de reconhecimento de propriedade, uso capião. Então, na pendência de uma ação possessória, eu não discuto propriedade. Eu não vou fazer o requerimento para declarar a propriedade. Na pendência da possessória, não, da ação. Eu tenho que esperar ela acabar, transitar em julgado, e se alguém interessado ali quiser ajuizar uma ação para discutir a propriedade, vai ter que esperar ela acabar. Então, o artigo ele proíbe que, na pendência de qualquer ação possessória, alguém queira fazer um pedido de reconhecimento de propriedade. Não pode. O artigo 557 do Código de Processo Civil veda essas ações para reconhecer propriedade nessa situação. Então, pega lá o exemplo. Uma pessoa está no meu imóvel há 15 anos, que eu sou possuidora. 15 anos que essa pessoa está lá. Ou ocupa parte dele. Ou eu descobri, ou eu sempre soube, enfim. Eu quero ajuizar uma ação, porque eu quero reaver a posse do bem. Ajuiza uma ação de reintegração de posse. 15 anos que essa pessoa está lá. Essa pessoa está lá, essa pessoa construiu lá, essa pessoa paga até conta lá, essa pessoa criou os filhos lá. Uma área que, né, não estamos falando de área pública, até porque a área pública que não cabe uso capião não é isso, mas uma área particular mesmo. Dois particulares estão ali. Eu falo, vou ajuizar uma ação para tirar essa pessoa dali. 15 anos que essa pessoa está ali. Comprovada, ela consegue comprovar que ela está lá há 15 anos. Só de eu contar esse caso aqui para vocês, eu ajuizando uma ação de reintegração de posse, porque eu já nem falo em procedimento especial, porque não vou nem perguntar se é força nova ou velha, 15 anos,
que o ato aconteceu, é muito mais que anidia procedimento comum, mas é uma ação de reintegração de posse. Então, eu ajuizo uma ação de reintegração de posse porque eu quero a desocupação da área e tirar uma pessoa que está há 15 anos no imóvel. Olha essa situação. O que vem na cabeça de vocês, em primeiro lugar, para defender os direitos dessa pessoa que está lá no imóvel há 15 anos? Essa pessoa tem direito a quê? Bom, se ela preencher todos os requisitos, essa pessoa ela pode ter direito ao uso capião. Só que vejam bem, eu fiz a minha ação, essa pessoa não está com a ação de uso capião ajuizada, ela não requereu uso capião nem judicial, nem extrajudicial, e eu fui lá e fiz a minha ação de reintegração de posse. E essa pessoa vem na defesa e ela não pede proteção possessória, porque pedir proteção possessória pode. Na contestação, às vezes a pessoa que entrou no imóvel, se acha que ele tem como comprovar que ele tem a posse, e ele pode até pedir uma proteção possessória para ser mantido. Eu ajuizo uma ação para retirar a pessoa me devolve um pedido na contestação para ser mantido, porque é posse com posse, aí pode. Agora, o que o artigo veda é que na pendência de uma possessória, ninguém pode requerer reconhecimento de propriedade, o 557 veda. Então, a gente pensa assim, essa pessoa tem direito ao uso capião? Ela pode até ter direito ao uso capião. Só que ela não vai poder, por força do 557, requerer o reconhecimento dessa uso capião na pendência da minha ação possessória. Mas ela tem direito. Ela vai ter que esperar acabar a ação possessória. Pode ser até que ela tenha que sair do imóvel, mas é claro que ela não perde o tempo que ela já ficou. Ou não, porque eu estou falando, o que o artigo diz? O artigo diz que não pode ser feito pedido de reconhecimento de domínio, de propriedade. Mas a pessoa pode alegar ao uso capião como matéria de defesa, não requerer ao uso capião, mas alegar, não, que estão no imóvel há 15 anos, que fez isso, que tem direito ao uso capião e será discutido em momento oportuno. No momento oportuno não é aqui na ação possessória, porque o artigo veda. E pode ser até que a pessoa consiga permanecer lá no imóvel alegando essa defesa. Mas o que é importante a gente saber aqui, talvez seja um ponto de maior dúvida que a gente vai ter, é a existência desse artigo 557, que diz que na pendência de qualquer ação possessória é proibido requerer declaração de propriedade, requerer reconhecimentos de propriedade, ajuizar ações ou pedidos de reconhecimento de propriedade. Isso inclui a uso capião, porque acontece muito. Ajuiza a ação possessória para tirar a pessoa e a pessoa vem na defesa e apresenta um pedido de reconhecimento, faz até em caso de procedimento comum, até em reconvenção dentro da contestação ou em pedido contraposto, requer a declaração de propriedade a título de uso capião, porque, olha, eu estou aqui há 15 anos, eu tenho direitos. A pessoa pode até ter o seu direito, a questão não é essa. A questão é não poder utilizar a ação possessória e não poder fazer esse pedido na pendência dessa ação possessória. Ou seja, ela tem que se encerrar, ela tem que se finalizar, transitar em julgado, para que essa pessoa que acha que tem o direito ao uso capião, aí ela faz uma ação própria de reconhecimento de propriedade, que é uma ação de uso capião. Então, a gente acaba entrando na questão da uso capião, ela vai poder fazer a ação de uso capião dela. O que não pode ser feito, porque estamos numa aula de ação possessória, é, enquanto essa ação possessória estiver em andamento, essa pessoa que está na posse do imóvel, ela não pode ajuizar a ação para requerer o reconhecimento da uso capião, porque o artigo 557 ele veda e diz muito claro, eu vou repetir para vocês, e vocês façam a leitura, por favor. Na pendência de um processo possessório, qualquer um, é vedado, é proibido, tá? Propor ação de reconhecimento de domínio. Reconhecimento de propriedade, é a mesma coisa. Exemplo, uso capião. Gravem esse artigo, gravem essa frase, porque é realmente algo que é muito cobrado e é muito polêmico na aula de possessório. E eu até vou fechar a aula com essa questão polêmica. Nós falamos todos os pontos principais da aula de ações possessórias. Certamente muitas dúvidas terão, porque é uma matéria densa, uma matéria complexa, mas eu peço um reforço da leitura do código e de doutrinas. Recomendo vários, Humberto Teodoro, Fred Didier. Eu até havia falado de um livro, que é um livro do professor Marcos Vinícius Rios Gonçalves,
de direito processual civil, para quem já sabe o conteúdo e quer fazer uma revisão esquematizada, porque ele é um volume único. Hoje eu estou com ele aqui, até para mostrar para vocês, é esse aqui. Ele é muito bom, tá? Volumão aqui, volume único. Tem ele aqui. Professor Marcos Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil Esquematizado. Isso aqui é para revisão, tá, gente? Pega uma doutrina mais completa, porque isso é esquema. Esquema, assim, é muito bem feito. É um livro, mesmo sendo esquema, é um livro que dá para compreender muito bem o conteúdo, mas recomendo o livro do Humberto Teodoro, Fred G, Daniel Morim, enfim, esses livros todos são excelentes para ação processual. Recomendo a leitura de uma doutrina. Mas o principal, leiam o código. Peguem o artigo 554 e seguintes e façam a leitura dos 554 e seguintes até o 568 do CPC. Façam essa leitura que vocês vão compreender melhor, vai facilitar muita coisa na cabeça de vocês aí em relação a essas ações possessórias, ok? Bom, certamente as dúvidas vão aparecer, como eu disse para vocês, nós teremos nossos momentos de esclarecimento de dúvidas, peço que vocês participem desses momentos, porque são momentos muito importantes, às vezes mesmo quando a gente não tem dúvida, alguém tem que pode gerar alguma discussão muito interessante, e é isso. Ações possessórias a gente fecha hoje, tá? Com esse conteúdo. E qualquer dúvida, me enviem as dúvidas e nos encontramos em nossos momentos via plataforma para a gente poder fazer esses esclarecimentos dessas dúvidas. Muito obrigada pela atenção de vocês. Sei que a cabeça deve estar com tanta informação sobre ações possessórias, é absolutamente normal. Acalmem-se, respirem, tomem uma água, relaxem, dá um tempinho, depois faz a leitura do código, faz uma leitura de uma doutrina e aí a gente vai discutir alguns pontos que vocês queiram discutir. Muito obrigada pela atenção de vocês. É isso.